Boa noite. Começa aqui mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. Este programa é transmitido ao vivo pela Rádio Cultura AM e pelas TVs educativas do Piauí, do Ceará, da Bahia, de Porto Alegre e do Espírito Santo. E também pela TV Cultura de Curitiba. É ainda retransmitido pelas TVs educativas de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Os telespectadores que desejarem fazer perguntas ao nosso convidado desta noite poderão utilizar o número 252-6525. Repito, 252-6525. As perguntas serão anotadas pela Carla, pela Yara ou pela Bernadette e em seguida encaminhadas ao nosso entrevistado desta noite, que é Milor Fernandes. Milor Fernandes é conhecido como um dos grandes humoristas que o Brasil já conheceu, mas ele também tem várias outras atividades. Milor Fernandes é jornalista há muito tempo, né, Milor? Desde... Mais do que eu gostaria. Mais do que você gostaria. Na carteira de identidade, porque as pessoas dizem que são isto ou aquilo e não apresentam os fatos. Eu mato a cobra e, com licença da expressão, mostro o pau. Mas na minha carteira, a minha carteira está anotada no dia 18 de março de 1938. Eu era um menino de 13 anos e quando anotaram na carteira 6 meses depois, eu voltei e fiz com que anotasse no dia que eu entrei. Começavam aí as minhas reivindicações trabalhistas que, infelizmente, não pararam até hoje. Das quais vamos falar durante esse programa. Milor Fernandes é também autor de peças de teatro, tradutor, é artista plástico, é escritor e tudo somado, embora talvez Milor não goste dessa definição, porque tem o saudável hábito de se olhar com ironia, Milor é um pensador e um dos mais notáveis pensadores deste país. Para conhecer um pouco mais de perto Milor Fernandes, que tem uma coluna, um quadrado diário no Jornal do Brasil e colabora semanalmente com a revista Isto É, nós convidamos os seguintes entrevistadores. Ivan Ângelo, escritor e editor-chefe do Jornal da Tarde. Marta Góes, subeditora do Caderno 2 do jornal Estado de São Paulo. Léo Gilson Ribeiro, crítico literário e jornalista do Caderno de Sábado do Jornal da Tarde. Etevaldo Dias, editor regional da sucursal do Jornal do Brasil, em Brasília. Jornalista Rui Castro. Casimiro Xavier de Mendonça, crítico de arte e curador da exposição Jogo de Memória. Falaremos da exposição também ao longo do programa. Cora Ronay, jornalista do Caderno B do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. E Maurício Kubrusli, jornalista da TV Globo. Também estará conosco, registrando algumas cenas, alguns momentos deste programa, o cartunista Paulo Caruso. Agradecemos também a presença entre nós de convidados da produção do Roda Viva. Milor, você no dia 6 de abril de 85, portanto há quase 4 anos, você publicou a seguinte frase no seu quadrado no Jornal do Brasil: governo Sarney, já se começa a ver a escuridão no fim do túnel. Frase é sua. Já te atribuem muitas frases, como você disse, que você não são exatamente da tua autoria. Essa é? Acredito que sim. Pois bem, você agora com uma campanha presidencial em curso, com os candidatos que estão por aí, você está vendo algum sinal de luz no fim do túnel ou a escuridão continua? Olha, tem menos escuridão do que havia, mas, na verdade, quando a claridade se fez um pouco, você viu que não só do outro lado havia uma bruta esculhambação, como havia uma decadência precoce, digamos, no país, e uma quase impossibilidade dele se reerguer daquele local em que estava, porque nós descobrimos que, ao se levantar a escuridão, nós estávamos num Pantanal, não de Mato Grosso. Paul, para pegar uma palavra mais solene, se me permite, meu amigo Léo Gilson. Agora, eu acho
que nós tivemos uma oportunidade, que foi a oportunidade das diretas já. Essa oportunidade desapareceu por uma questão da qual nós estamos muito vítimas no Brasil, que são questões metafísicas, de como uma pessoa abúlica, sem nenhum valor, sem nenhum sentido ético, sem nenhum critério intelectual, sem sequer nenhuma educação, não alfabetizado, eu considero não alfabetizado apenas aquela pessoa que não aprendeu a linguagem do seu grupo, como Sarney, que eu chamo um usurpador metafísico, chegou a esse posto, e como ele é abúlico, ele é patologicamente abúlico, ele é um homem doente, um homem que não consegue formular uma frase, ele não consegue juntar sujeito, verbo e predicado. E isso não é uma brincadeira. Quando você fala isso... Não, você analisou, inclusive, um livro dele, você fez uma crítica bastante profunda de uma das obras do presidente Sarney, não foi? Eu fiz isso? Você não escreveu sobre o livro do Sarney? Não, isso é maldade dos meus inimigos. Sim, Eu apenas escrevi uns 30 artigos, você entende, analisando umas 3 ou 4 páginas do livro dele e me cansei, você entende? Porque eu tenho a impressão que aquilo daria 800 páginas, você entende, de críticas que realmente seriam consideradas, mais uma vez, com licença do meu amigo Belgis, as maiores páginas da crítica brasileira, você entende? Pelo riso, não pela profundidade. Mas eu acho que o Sarney, veja bem, isso que eu vou concluir. Quem não consegue fazer uma frase com sentido, ele não consegue que esta frase combine com a segunda frase. E, evidentemente, não consegue formar um período. Como é que você, sem nenhuma brincadeira, como é que você espera que uma pessoa com essa absoluta incapacidade seja coerente com o dia seguinte? Ele não tem a menor noção do que está acontecendo. Ele se agarra a um fisiologismo muito peculiar, não estou fazendo pouco do Nordeste, mas muito peculiar ao Nordeste, embora seja natural de todo o Brasil, é um tipo de fisiologismo. Até há pouco tempo no Jornal do Brasil, uma moça levantou essa questão do ponto de vista social, mais bem estudado do que eu, mas é um tipo de fisiologismo que significa o seguinte, por parte do povo: quem ganha tem todo direito, quem ganha conquistou a chácara, quem ganha pode nomear quem quiser. E no Maranhão, quando eu fiz a crítica do livro, eu consultei inúmeros antropólogos por causa da questão indígena. Eu não faço aquela coisa gratuitamente. Comecei a telefonar para tudo que é antropólogo no Brasil, uma porção deles falaram comigo e me esclareceram. E uma das tônicas do fisiologismo maranhense é o seguinte: ele é um homem admirável porque conquistou o poder. E, portanto, se ele não fizer os filhos, a mãe, a mulher, todos os parentes e todos os apariguados, ele é um fracassado. Rui Castro. Milor, você teria coragem de repetir esse ano o voto naquele candidato que você deu em 60, o Jânio Quadros? Eu vou esperar, porque eu estou entre o Jânio Quadros e o Caiado. Eu ainda não decidi em qual dos dois eu vou votar. Pode ser que o Caiado se apresente realmente como um candidato mais à esquerda do que o Jânio, entendeu? Então eu votarei nele. Dificilmente eu votarei no Brizola, já digo de cara. Melhor, para o humorista, quem que é o melhor prato? O Sarney ou o Figueiredo? Não há comparação. Não há comparação. A coisa é muito ocasional, você entende? Nós, eu acredito que todos os humoristas, ou todos os escritores, ou todos os jornalistas, eles sejam atuados por um fator momentâneo, entende? O livro do Sarney, por exemplo, eu era dos poucos que tinha lido o livro, entre os intelectuais. E até notei uma porção de anomalias no livro. Um dia, a Cora me chegou do Jornal do Brasil e disse assim: olha aqui, eu vou até revelar isso aqui na intimidade. O Augusto Nunes disse que você não vai escrever aquilo, ele vai escrever. Então eu disse: não, eu vou escrever. Aí eu comecei a analisar. Mas é um fator ocasional. Eu não sabia, quando eu li o livro, eu percebi que o livro era uma idiotice. Agora, depois que eu analisei o livro, eu vi que não tinha o menor sentido. Bom, você dá licença. Léo Gilson. Há uma dissidência, digamos assim. Existe o Melhor Fernandes,
que é o troca-tintas, o trabalhão de política. Ele se imagina um grande estadista abençoado pelo crucifixo da Dona Quiola. Certo. Né? Agora, o Milor, no norte das águas, ele, como muito primário ainda, muito primata, mas ele tinha uma possibilidade, a parte da política, ele tinha uma possibilidade, creio eu, de criar Está falando do Sarney, né? um Sarney escritor. Pois é, não é porque você disse Milor. Mas isso é um... Perdão. É a presença. Ele disse 2 vezes, mas eu percebi na superposição de imagens que ele estava certo. Desculpe, Milor. Desculpe. Eu sou um grande admirador de você. Eu acho você o Woody Allen do Brasil. Então, o Sarney... Fisicamente, você quer dizer? Fisicamente, mas não, a comparação é física. intelectualmente. A sua visão do Rio de Janeiro, da Praça General Osório, que eu conheço, é a Manhattan, do Woody Allen, e também, digamos assim, o aparente caos da vida, no entanto, visto sob um ponto humorístico. Agora, o Sarney, há 3 Sarneys, ou 4, ou 5. O Sarney, literato, era um homem que, se ele se dedicasse, ele talvez pudesse escrever uma literatura regionalista, não sei se menor ou maior. Agora, como estadista e como como é que se diz, governante, ele é um absoluto fracasso. Ele é o fisiologismo nordestino do interior do Crato e de Cajazeiras. E Calhau. E nós estamos na República de Curupu. Léo, pergunta. Tá bom. Você queria fazer essa observação? É, só isso. Perfeito. Milor quer comentar? Seguimos com a roda. Eu quero comentar essa digressão. Quanto tempo eu devo falar cada vez? Eu posso falar o que você quiser. Meio minuto, a gente vai te cortando. uma frase, entendeu? Então, essa resposta tão curta quanto possível. Essa digressão do Sarney, que ele... a respeito da obra do Guimarães Rosa, se deve ao seguinte: eu sou velho amigo do Léo Gilson, que é um homem finíssimo, que tem o defeito de ter sido educado em Heidelberg, estudado nos Estados Unidos, você entende? Feito 11 anos de cúria em Roma, você entende? Vivido em todas as partes do mundo. E acontece que o Léo Gilson, como outros grandes escritores desta praça, mas ele é o maior crítico, fez uma pequena insinuação, vou dizer, bem pequena, elogiosa ao livro. Acredito que tenha lido apressadamente. Jamais em mim a suposição de que você estivesse laudando nenhum interesse político. E foi de passagem. Eu disse apenas, estão me enganando, e botei esse nome, estão querendo me enganar. E foi isso que eu falei. Agora, eu não concordo com você a respeito do livro, porque eu analisei mesmo, o livro é tautológico. E, curiosamente, vou fazer aqui uma revelação, meu Deus do céu, eu não queria fazer. Eu queria que a vida me evitasse fazer essa revelação. Mas Marimbondo de Fogo é melhor. Curiosamente, Marimbondo de Fogo é legível. Acaba. Legível. É legível. Etevaldo Dias. Primeiro, uma observação para o Léo, é porque o presidente Sarney sempre disse que, depois da sua crítica, ele se animou e escreveu mais. Coitado. Então a culpa é do Léo. É dele. Vai. Agora, o Milor, é o seguinte, você é bem cáustico em relação ao presidente Sarney, bastante crítico em relação ao poder em geral, mas trata muito bem o Zé Aparecido. Por quê? É porque você acha que ele é um bom ministro ou porque é teu amigo?
onde eu tratei bem o Zé Aparecido? Você não trata mal. Só o fato, porque você se lembra o que você fez com o Luiz Pimenta, Sim. por exemplo. Você sabe da minha relação com Brasília. Eu não vou a Brasília porque a relação pessoal é um ato de conivência imediata. Imediata. Uma vez, há pouco tempo, eu estava conversando com um amigo meu da minha geração, que é, sem dúvida nenhuma, um dos piores caracteres que eu conheço. Em todo sentido, no sentido pessoal e no sentido social. E eu disse para ele, que coisa curiosa o compromisso geracional. Entendeu? Amanhã é preciso que você faça uma coisa publicamente muito violenta para que eu te ataque. Você entende? E você conhece Brasília melhor do que eu. Por que que Brasília é o maior erro que se cometeu no Brasil? Por causa disso. Porque Brasília é o centro da política. E não é no Washington, não. Não vamos falar do provincialismo de Washington. Não existe nada semelhante como bunker social igual a Brasília. As 3 vezes que eu fui a Brasília, a pessoa mais inferior a que eu fui apresentado foi um assessor. Eu nunca vi um contínuo, eu nunca vi um varredor, eu nunca vi um crioulo. Você entende? A não ser que crioulo fosse exceção, mas não me parece que haja crioulos na assessoria. Você não conversou com a Rosiana, né? Hã? Você não conversou com a Rosiana. É o que eu gostaria muito, mas infelizmente essas coisas não acontecem comigo. Me deram um Murad. Entendeu? Que é o novo Sarney. Mas deixa eu concluir. Então, o meu caso, veja bem, eu não sou amigo de políticos, mas eu não sou um calvinista. Não vou abandonar os meus amigos que já estavam na política antes que assumissem o poder. Entendeu? O caso do Zé Aparecido, olha, eu já dei 3 ou 4 recados a ele que você não reparou. Entendeu? Recados. Evidentemente, é preciso que ele esteja na minha alça de mira para que eu, de repente, o ataque. Mas você não me vê, você pode me condenar por uma ocasional omissão, mas você não vai me condenar por um elogio errado. Marta Góes, para a gente completa a roda. Eu queria mudar um pouquinho aqui de assunto. Eu queria saber qual é a sua política para a sua secretária eletrônica. Eu queria saber quais são, que tipo de recados você certamente não devolve e quem é que tem alguma esperança ali quando liga. Olha, Marta, a minha secretária, eu sou do tempo do Answering Service, que tinha aqui, era um canadense que controlava. E era muito curioso, porque era atendido por criaturas humanas, e as criaturas humanas são falhas, num outro sentido, do computador, da máquina da secretária. As mocinhas ficavam logo íntimas, privilégio da mulher, hein? Se fossem mocinhos, não poderiam ficar íntimos das estrelas. Mas as mocinhas ficam, ô Milor para cá, Milor, e de repente telefonava a Marta, e telefonava a Cora, e telefonava a Marta, e telefonava a Cora, e daqui a pouco telefonava a Cora e dizia, ô dona Marta, como vai a senhora? Então, eu preferia a secretária eletrônica assim que apareceu. No início, eu usava um recado normal, isto é uma gravação, porque as pessoas não sabiam que era gravação. Eu acabei um dia eliminando tudo, porque eu disse, ou as pessoas sabem o que é isso, da minha roda, ou não sabem, o cara que não sabe o que é uma secretária eletrônica, não me telefone. Então, eu dizia assim, deixa o recado. Mas aí eu achei que não dava nem tempo da pessoa responder. Então, hoje ela está no mais breve que é possível, que são 11 segundos para uma fita de 30 segundos. Sobram 19 segundos para a pessoa dar um recado. Olha aqui, eu leio para você os 10 mandamentos em 11 segundos. Qual é a porcentagem de respostas, completando a Eu queria saber quais os que você responde. Você responde quantas? Em 10 recados, quantos são respondidos? Das pessoas desconhecidas, nenhum. Pode ser, olha, quando eu apoiei o Brizola em 82, por instância, não por ele, que ele jamais telefonaria para ninguém, por instância das pessoas, pô, tem que levar Milor, ele telefonou umas 3 vezes, eu não atendi. Não há possibilidade de eu enturmar, eu não quero enturmar, não tem nada a falar com ele. Meu problema é eu sou livre atirador, você entende? Então essas pessoas não atendem ninguém, a não ser que você me telefone, você é Augusto, ô Milor, atende aí eu atendo. Bom, os neutros eu não atendo nunca. E os muito íntimos, às vezes, eu não atendo. Minha dileta amiga Fernanda Montenegro. Porque se ela telefona, nós vamos falar meia hora. Então, eu às vezes não atendo e depois eu ligo e falamos meia hora. Cora. Vou voltar para uma outra máquina, porque eu acho que a coisa excepcional aqui é a gente estar com o Milor na televisão, que é uma coisa que acontece pouquíssimo. Então, eu queria que o Milor falasse para a gente da, digamos, postura dele em relação à televisão, porque o Milor não dá entrevistas, isso é uma coisa excepcional
no intelectual, eu gostaria que ele explicasse por quê, que ele não costuma dar entrevistas. E depois gostaria que ele nos dissesse o que ele acha da televisão brasileira como um todo. Eu não dou. Eu acho a televisão um meio de divulgação desagradável para mim, porque eu quero ser conhecido pelas pessoas que eu conheço e não quero ser conhecido pelas pessoas que eu não conheço. Eu não quero o crioulo do Flamengo cutucando a minha barriga e dizer, ô cara, eu te vi lá. Não, eu quero ser conhecido aí, eu sou elitista. Eu quero ser conhecido pelo Augusto Nunes e pelo Rui Castro. Eu quero ser conhecido. Olha, eu fui com Valmor Chagas, aliás, a dona Cora estava presente, eu fui com o Valmor Chagas para ver lá a festa em Pernambuco, lá a festa do senhor, lá como é que se chama aquela festa? Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. É um terror, porque você passa em todo o Brasil e o homem não pode andar. Para que isso? Eu acho a popularidade uma coisa extremamente vulgar, outra coisa elitista, mas eu acho extremamente vulgar. Eu não quero ser conhecido na rua, não. Muito bem. Olha, nós chegamos, é uma coisa terrível, mas uma hora nós deixamos na feira de Caruaru ele de dentro do carro, porque ele não podia sair. E fomos percorrer a feira de Caruaru. Quando voltamos, tinha uma multidão de moscas em cima dele, olhando o Valmor dentro do carro. Bom, quando nós chegamos naquelas casinhas que eles alugam para a gente ficar de noite, em Nova Jerusalém, tinham 3 pessoas que vieram falar comigo. E isso me deixa profundamente satisfeito. Era o advogado local, o jornalista local. Você entende? Ia falar às pessoas porque me conheciam. Queriam falar com o Milor Fernandes, não com uma entidade vaga que o cara viu, você entende? E que achou bonitinho. Né? Então, essa coisa não me interessa em absoluto conquistar. Por isso que não me interessa ir à televisão. Segundo, eu sou um profissional. Por que todo mundo que trabalha na televisão ganha e eu não hei de ganhar? Por que a televisão, quando convida um cantor de terceira ordem, sugere imediatamente um cachê? E quando convida o intelectual, porque o intelectual é idiota no Brasil, todo intelectual no Brasil é idiota. A partir porque senão nós estaríamos ganhando muito mais dinheiro, entendeu? Eu estaria ganhando 10 vezes mais do que eu ganho e o salário mínimo seria o que eu ganho. Entendeu? Mas muito bem. Então eu estabeleci, de repente eu descobri uma fórmula de não ir mais à televisão. Telefono, eu converso, e no outro dia foi com Osmar Cruz, né? Tem um programa aí? Eu telefonei para ele e disse, mas tem um cachê. Ele disse assim, ué, mas você cobra? Eu disse, ué, você não cobra pelo seu trabalho? Por que você não cobra pelo meu? Ele disse, quanto é? Eu disse, $10 mil. Ele disse, está brincando? Eu disse, como estou brincando? É o meu preço. Ele disse assim, mas nós não podemos pagar. O problema é seu. Eu disse, tá bom, até logo. Ele disse, tá, olha, quando quiser eu estou aqui, hein? Qualquer hora você esteja aqui, né? Entendeu? Por quê? Agora, no momento em que eu receber dinheiro para ir à televisão, o que é que significa? Eu estou realmente... ninguém pode me acusar mais de ser vaidoso. Eu não estou indo pela minha vaidade. Eu não estou indo para me mostrar. Eu estou indo porque é meu trabalho. As pessoas querem saber as minhas ideias, ou querem saber as minhas gracinhas, ou querem conhecer a minha cara. E eu ganho X. E aqui? O cachê aqui chegou a $10 mil? Estamos todos de olho. Aqui, isto se deve basicamente à influência do Dr. Casimiro, que está aqui presente atrás de mim neste momento, a dona Cora, influenciada pelo Casimiro, e a figura extraordinariamente simpática e respeitável do ponto de vista intelectual que controla os trabalhos desse programa. Entendeu? Agora, quanto à televisão brasileira, ela ainda é muito ruim. Porque você pega a TV educativa, por exemplo. Eu espero que essa seja melhor, que eu não conheço. Mas a TV educativa já tem um ranço de educativa. A palavra educativa já acabou com qualquer charme que uma TV possa ter. O cultural acaba com qualquer charme. Agora, e normalmente, elas são, em geral, culturais, no pior sentido que você possa querer. Você entende? É uma coisa didática melhor, é uma coisa menor. E, bom, se a gente fala de nepotismo no Brasil, não existe maior nepotismo desse lugar, porque aí é a prima do tio que fica ali, de repente você vê aquela mulher que começou há 20 anos, mocinha, já está uma velhusca, e falando, olha, tem programas que eu vejo, uma coisa é você ser descontraído na televisão, tem programas que eu vejo que as pessoas estão tão descontraídas que eu só vejo o interrogador coçar o saco daqui a pouco, você entende? Porque é um descontraimento absurdo, e não vão nem com a ideia de coisa nenhuma. Bom, sem falar o mercantilismo que invade a televisão a outra. Quando querem dizer para a gente que a novela é uma coisa que engrandece ou que acresce alguma coisa a qualquer coisa espiritual, olha,
brincando comigo. Porque se você pegar, por exemplo, um cinema, veja bem, mesmo o cinema industrial, o cinema que se joga milhões de dólares, feito um cinema de um Coppola, feito um cinema, sei lá, de um Spielberg, o cara, quando ele vai fazer aquele cinema, ele quer fazer o melhor. Ele vai fazer o melhor mesmo. Na televisão é mentira. Os caras vão vender aquela coisa. E todos se corrompem. O escritor se corrompe, o câmara se corrompe. Você tem... olha, eu vi um escritor na minha frente dizer assim, bom, agora nós já conseguimos. Quando o telefone me diz a senhora que vai entrar a Coca-Cola, eu já sei que eu vou ganhar 10%. Esse é um tipo de corrupção que a televisão tem, a partir, evidentemente, da TV Globo. E hoje a televisão está melhorando um pouco no jornalismo. Estão começando a aparecer jornalistas na televisão. Você é um deles, Marília Gabriela é outra, embora nem sei se ela começou como jornalista, mas é uma pessoa que está fazendo uma função jornalística. O Boris Casoy está começando a sair muito bem, você entende? E uma opção de coisa, tem o Paulo Francis, temos que acabar com aqueles bonecos que estão na televisão, na TV Globo, aquelas pessoas devem anunciar o disco de ouro e ponto. Não quero me estender porque isso levaria a noite. Eu queria fazer uma pergunta embutida aí. Eu tive o privilégio de, mais ou menos nos anos 60, 59, 61 por aí, ver um programa na TV Tupi de Belo Horizonte, em que você tinha meia hora para apresentar humor. E esse programa era patrocinado originalmente pela Água. Eu me lembro, parecia uma garota propaganda. Não existe programa mais puro, hein? E falava, beba água, H2O. É. E lembre-se, ela toma forma do vaso que acontece. É isso. Cada noite tinha... Mas aí você cada noite tinha um slogan novo, né? Desde o dilúvio universal, a água domina o mundo. Vai por aí. Mas por que você desistiu da televisão? Naquilo você tinha meia hora, me lembro. Eu desisti porque eu vou desistir das coisas, eu não sou solicitado, eu estou aqui porque eu fui muito solicitado. Eu fiz aquele programa, eram 13 programas, eu fui aprender em Belo Horizonte, ainda que pareça incrível, eu fui em Belo Horizonte porque era um mercado menor. Me lembro que naquela época, já naquela época, para minha honra, o Paulo Francis escreveu um artigo me elogiando, eu já era uma pessoa bastante conhecida. Foi a única vez que você apareceu na TV? Não, eu fiz muitas coisas depois. Mas o Paulo Francis, o Milor foi aprender em Belo Horizonte, e eu fui aprender em Belo Horizonte. Depois, aquele mesmo programa que se chamava 13 lições de um ignorante, eu fiz na TV Tupi do Rio. E esse programa foi cortado pelo grande liberal do Brasil, que se chama Juscelino Kubitschek. Eu fui censurado em todos os governos, entendeu? Com exceção do Dutra. E o programa foi cortado, deve ter saído, por circunstâncias muito especiais, não pela importância do programa, deve ter saído uns 100 artigos sobre o programa na época. Porque era um programa humorístico, tinha muita coisa humorística, então as pessoas aproveitavam para citar. Olha, o Juscelino tomou todo o conhecimento e eu entrei naqueles três malditos, que eram o Hélio Fernandes, que nunca falou, Carlos Lacerda, que nunca falou, e eu, que deixei de falar, mas veja bem, eu não tinha por que ser cerceado, eu era pura e simplesmente um jornalista. Casimiro, depois Maurício, para completar a roda. Quer que eu fale mais curto? Não, está ótimo. Casimiro. Milor, eu queria, há mais de 20 anos, que o Brasil vê o seu desenho em revista, em jornal, mas só vê as reproduções. Agora, você não mostra esses originais? E outra coisa que eu queria saber também, você depende do fato da realidade para desenhar? Você depende sempre do estímulo, do fato do dia a dia para ser desenhista? Eu não exponho, Casimiro, porque por uma dessas circunstâncias da vida, eu não fiz mercado. Eu não fiz mercado, então eu não posso expor um desenho que no mercado vai atingir X, quando eu tenho industrialmente, digamos, através de jornal, através de qualquer processo vendável, eu tenho um preço muito maior e eu vivo disso. Eu fiz, olha, eu tenho a impressão que na minha vida inteira eu devo ter feito 5 exposições, se tanto. A primeira foi até no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, curiosamente. Mas é só por isso que eu não exponho você, não tenho nenhum preconceito. Agora, tem um certo tédio, eu confesso a você, de concorrer. Eu sou muito presidido por esse tédio, eu vejo a coisa, eu estou entediado. Por quê? É porque o sistema do... Hoje eu vejo qualquer livro, mas qualquer coisa, autor premiado, me dá um tédio. Assim, meu Deus do céu, que coisa mais juvenil, o prêmiozinho, assim, que bobagemzinha. Olha aqui, eu só gostaria de ganhar o prêmio Nobel para recusar. Isso sim, me daria uma grande satisfação. Poxa, poder recusar o prêmio Nobel, você tu fez o Sartre, né? Mas só que eu faria com mais estardalhaço, né? Agora, segunda parte.
Eu queria saber se é o fato do dia a dia que amola para você desenhar. Não, pelo contrário, é muito curioso. Eu sou muito motivado por coisas extra do dia a dia, por coisas, digamos, metafísicas, por coisas dentro de mim, por coisas que falam e ficam em mim inconscientemente. No jornal, evidentemente, pela força dos acontecimentos, eu sou obrigado inúmeras vezes a cair no dia a dia. Mas se você pegar todo o humor que eu fiz através dos tempos, ele é muito pouco biográfico. É raríssimo, tanto que quando eu faço uma coisa minha biográfica, pequena, em geral faz um extraordinário sucesso, porque eu falo muito pouco de mim nesse dia. Às vezes, mesmo quando eu ataco, eu me revelo, mas não estou falando de mim, sabe? E falando em biografia, Milor é pseudônimo? Não, Milor é eu acho que isso já é mais ou menos conhecido. Quando eu fui Milton até os 18 anos de idade, e quando eu cheguei aos 18 anos de idade, eu precisei tirar uma certidão e fui no cartório e eu vi o livro de registro. Depois eu via outras vezes também. E era um homem de uma caligrafia extraordinária, como tinha naquela época. Aliás, eu sou um calígrafo, estudei caligrafia também, entendeu? Ele tinha aquela caligrafia formidável e escrevia aquele M aberto, naturalmente com aquelas penas alemãs que a gente comprava na época. M aberto, o L, o T era aberto, aquele O, e quando ele chegou no N final, ele traçou nervosamente. Ficou um R mais perfeito. E aí traçou também nervosamente fora do T. Então o Milor é perfeito. Eu aí disse, por que eu vou ficar Milton Fernandes, né? Aí mudei de nome e no mesmo instante, todos os meus colegas de colégio, todos os meus amigos, meus parentes, nunca mais me chamaram de Milton. Fechar a roda, Maurício Cubruri. Ô, Milor, algum tempo atrás, numa outra roda, em que estavam psicanalistas, psicólogos, terapeutas aí da cabeça, eu participava de um debate, saiu, de repente, não me lembro qual era o tema, devia certamente ser alguma coisa relativa a sexo, saiu alguma coisa sobre morte. E como era uma coisa de uma série, eu disse, legal, morte, por que a gente não faz um sobre morte? Teve um dos terapeutas que bateu na mesa, falou, que isso, na plateia, não, mudaram de assunto correndo, morte não. No entanto, tem um humorista no Brasil que há muito tempo fala seguidamente de morte. É humorista, mas fala seguidamente de morte. Desenha a campa da sepultura dele, faz o epitáfio e tal, faz um monumento fúnebre, assim, como seria no cemitério. Como é que um humorista tem essa consciência e coloca sempre essa coisa de morte? Ninguém gosta de falar de morte. Por que não gosta? Não, ninguém gosta. Primeiro, o meu negócio é puramente estética, é uma repetição mais ou menos de estética. Freud, olha, é preciso levar Freud com muito cuidado, sabe disso? De humor ele não entende nada. De humor, você é o famoso wit do Freud, olha aqui, eu quero que um psicanalista discuta comigo aquilo de homem para homem, entendeu? Eu tenho muito mais cancha de humor do que ele. Aliás, falar em Freud, eu estava acabando de ler ali um livrinho aí da Françoise de Giroud sobre a alma Mahler. E tem um momento no livro que o Mahler, que era um pirado, doido, aí resolveu procurar o Freud, que já era famosinho, né? Então os amigos procuram o Freud, acabam encontrando o Freud. Freud estava naquelas férias, ele estava sempre de férias. Sempre que eu vejo o Freud, ele está de férias. Mas não muito bem. Aí o Freud vem e se encontra com o Mahler num daqueles parques de Viena e fica andando com ele, conversando umas 3 ou 4 horas com o Mahler e chega à conclusão que a repressão materna, aquele negócio nós sabemos. Já tinha essa mania naquela época, mas deixa para lá. Bom, e vai embora. Daí em diante, a alma Mahler só trata o Freud de aquele idiota. Não é aquele idiota, sabe por quê? Porque no dia seguinte o Freud mandou a conta. Tá vendo? Ele não escapou. Muitos telespectadores estão ligando, alguns se limitam a fazer, aliás, a Lúcia Moraes, por exemplo, se limita a fazer uma observação. Ela diz que a pulseira do seu relógio está quebrada mesmo e não adianta tentar. Olha, esta pulseira, eu caio na água todo dia com esse tipo de pulseira, é uma pulseira que vem aí do contrabando da vida. Leva 3, 4 anos. Semana atrás quebrou, eu comprei na esquina uma nacional, arrebentou em menos de uma semana. Desculpa. Eu não quero ser antinacionalista não, mas é isso. O Alexandre Peixoto, de Ribeirão Preto, quer saber se você é autodidata e o Luiz Augusto Morumbi pergunta se você já é hoje um homem rico. Que eu sou autodidata, eu sou. Agora, não tem que confundir autodidata com ignorante. Porque as pessoas pensam que autodidata é o cara que não fez nada na vida, você entende? E entrou para uma escola de habilitação de
motorista, não é? É um autodidata, aprendeu a dirigir automóvel sozinho, ou é isso? Não, eu sou autodidata mesmo. Você pega um precedente meu, o Bernardo Shaw, por exemplo, também nunca teve nenhuma escola. Ele ficava no British Museum, estudando 10 horas por dia, leu a enciclopédia britânica toda. Eu não li tudo, mas nessa altura eu já devo ter lido 1/3 da enciclopédia britânica. Eu li permanentemente. A minha vida inteira foi, até por uma questão de destino, ligada à vida intelectual. Então, eu estudei, olha, o diabo. Porque, claro que eu não li tanto quanto ele, o que eu tenho inveja da formação acadêmica, por exemplo, do Léo Gisso, é que a formação acadêmica te dá um quadro perfeito de estrutura. Por outro lado, a formação não acadêmica te dá uma liberdade que a estrutura de vez em quando te tolhe. Você entende? Eu sou capaz de pensar audaciosamente sobre o Freud. Se o cara estudou o Freud no colégio, entrou naquilo, ele já perdeu essa audácia no meio do caminho. Mas eu sou um autodidata mesmo. E você é rico? Segunda pergunta. Olha aqui, eu não sei o que é rico. Se eu somar todos os meus bens hoje, eu não tenho 50 milhões de dólares. Léo. Bom, Milor, você se lembra que uma vez nós conversamos e você evidentemente pode evitar o assunto. Só vou pedir a você que não me chame mais de Sarney. Nós estávamos conversando sobre a modificação que houve no Lampião e, se você me permite a menção, eu não quero bancar o dedo duro, mas o Ziraldo deu uma feição diferente ao Lampião. Então você, se eu não me engano, se afastou. Não, o Pasquinho. Pasquinho, perdão. Você podia então me explicar, desculpe, Cora. Tudo bem. Você podia me explicar, se você quiser, como é que foi essa cisão, esse desentendimento? Olha, Léo, a história do Pasquinho, muitas pessoas querem saber as várias fases do Pasquinho. O Pasquinho foi uma coisa visivelmente importante na imprensa brasileira. Não é como na história escrita pelo Augusto Nunes, em que o Samuel Weiner tenta transformar a diretriz numa coisa importante. A diretriz foi uma coisa setorial, você entende? As coisas importantes dessa época, importante por um lado, questão de venda, foi o Cruzeiro, que ninguém pode ignorar, que chegou a 750 mil exemplares, numa época que o país tinha 40 milhões, 45 milhões, e do ponto de vista de realmente mexer com a mentalidade jornalística e informática no Brasil, foi o Pasquim. Houve outros movimentos, mas estou dizendo, esses dois são visíveis, não é? Agora, aquilo foi uma coisa inteiramente ocasional, uma coisa, como de tudo que eu participei na vida, eu fico impressionado como a programação não está por trás disso. São coisas ocasionais, como a história é muito ocasional, está aí o Sarney, que não nos deixa mentir. Pasquim, seria uma longa história, mas vamos encurtar. Ele foi feito por um saco de gatos. O Pasquim foi o ídolo da juventude. A média de idade do Pasquim era 35 anos. A média de idade, você entende? 35 anos. Eu devia ter 42, 43 naquela época. Muito bem. Agora, aquele negócio saiu com uma força extraordinária, cada um pensando o que a sua cabeça lhe ditava e conseguiu uma homogeneidade de fisionomia que é extraordinária. Agora, ele tinha realmente talentos que você talvez não consiga reunir se você chamar para trabalhar por dinheiro. E aí nós estamos diante de uma coisa em que o ideal vence. De repente você precisou de trabalhar, todo mundo começou a trabalhar de graça. Agora, você tinha pessoas escrevendo extraordinariamente e desenhistas extraordinários. Dificilmente você vai reunir num outro órgão tantos desenhistas bons e tantos escritores ou jornalistas bons. Primeiro, os primeiros. Agora, aí começou, como sempre, começaram a chegar os urubus, alguns que já tinham entrado, uma roubalheira desenfreada, você entende? E o Pasquim sucumbiu a isso. Houve uma segunda fase, na qual eu entrei, como sempre também empurrado, desculpe, Etevaldo, quem ajudou a salvar o Pasquim, você vê que foi você, surpreendentemente, quem teve a maior força foi José Aparecido e Fernando Gasparini, que nunca pediram nada, nem teriam coragem de pedir a mim, evidentemente, nunca pediram nada, deram o dinheiro que foi necessário naquele momento, foram os que mais me empurraram para entrar em 72 no Pasquim, para salvar aquele negócio que estava no fundo do buraco, tá vendo? E depois, eu também, por uma questão de ética, peguei todo o dinheiro que eles tinham dado e transformei em ações e devolvi para eles, entende? Mas, nesse período de 72 a 75, que eu fiquei
Nós conseguimos reorganizar o jornal e, reorganizado o jornal, fomos ficar aquela luta inacreditável, com prisão, com aquela coisa toda. Bom, quando chegou no número 300, que é o número histórico, 300, veio a suspensão da censura do nosso querido, dileto amigo Armando Falcão, dada pelo nosso querido Armando Falcão. Eu escrevi um artigo violento dizendo que o jornal seria apreendido. O jornal foi apreendido e não houve a volta de censura. O que é que qualquer jornalista faz diante disso? E eu pergunto ao doutor Augusto Nunes aqui. Você escreve um artigo muito mais violento. Se não veio polícia para a máquina, você escreve um artigo muito mais violento. Eles aí medraram. A dissensão entre nós foi isso. E eu saí, porque o jornal já estava salvo, tinha sede própria e tudo isso. Mas não houve as nossas dissensões. Eu acho o Jaguar uma figura, eu digo sempre, é 50% idiota e 50% gênio, uma figura que é encantadora, você não pode resistir. Eu resisto a tudo que é defeito do Ziraldo, você entende? É um irmão meu que pode bater a carteira minha, ele pode me roubar, ele pode me dar porrada, você entende? Mas 3 meses depois eu não aguento. Há um lado de amizade entre nós assim que superou, você entende, as nossas próprias deficiências. Teremos agora um pequeno intervalo. Roda Viva com Milor Fernandes volta já já.